O batismo de Jesus faz como nós já dissemos, faz uma divisão do Evangelho de João e dos outros evangelhos, porque traz um fato que todos falam. Mateus, Marcos, Lucas e João, todos falam do batismo de Jesus. Curiosamente, logo depois, a tentação no deserto, os sinóticos falam e João não fala. Então, aí há alguma coisa, porque depois do batismo, para a teologia, João, o primo, o Batista, o reconhece como Messias. Ele, Jesus, ao ser batizado, sai da água e algo semelhante a uma ave, é assim que o Evangelho descreve, fica pairando sobre a cabeça dele. E uma voz do céu diz: "Este é o meu filho bem-amado, em quem eu ponho todas as minhas complacências." O diabo também viu, porque entre os homens que estavam na margem do Jordão, só João viu. Ele era o profeta. Ele foi enviado por Deus e esse seria o sinal do Messias. Importante para todos os essênios, que é a ordem de Melquisedeque, porque na verdade, como dissemos antes, João estava introduzindo Jesus, fazendo dele sacerdote, sagrando ele sacerdote da ordem de Melquisedeque, e esse sacerdote que tivesse esses sinais seria o grão-mestre da ordem, que estava sem grão-mestre há quase 200 anos. Então, era para João e para toda a ordem era importantíssimo. Para Satanás também, porque depois que ele caiu, depois da queda, ele não teve mais acesso aos anjos planejadores. Serafins, querubins e tronos são as 3 ordens de anjos planejadores. Esses anjos, junto com o ser divino que está nessa área, planejam os acontecimentos. Portanto, sabem de tudo antes de acontecer. E Lúcifer, por ter caído, então vai para uma hierarquia mais baixa e não tem mais acesso aos planos divinos. Entretanto, ao cair, ele percebe que Deus iria se unir a um homem, criatura que Deus estava criando e ele tentando boicotar, e este homem seria constituído o rei de tudo, a suprema autoridade, o filho de Deus, o vice-rei. E a vaidade dele é tocada, porque ele era o mais belo de todos os anjos, o mais poderoso serafim. Então ele coloca na cabeça dele que se Deus haveria de se unir a alguma criatura, que fosse a ele, que era o maioral, e não a um homem. Não conhecia nada sobre Jesus. O mistério de Jesus, para ele, estava escondido. Que Jesus já tinha sido criado há bilhões de anos, que tinha convivido com a Trindade durante esse tempo, isso ele não sabia. O fato é que ele, sabendo disso, e sabendo da profecia de Daniel, que dá o tempo do nascimento do Messias, como 70 semanas de anos, na verdade, 490 anos depois que um sumo sacerdote foi assassinado. Então, ele dá como 70 semanas. O profeta Daniel é o único que dá a cronologia do nascimento do Messias. Você não encontra isso em nenhum profeta. São as fofuras. A nenhum profeta foi permitido saber a cronologia do nascimento do Messias, só a Daniel. E ele diz, a partir de uma abominação, foi o assassinato de um sumo sacerdote dentro do templo,
no altar, perto do altar, uma coisa totalmente impensável. Até o nascimento do ungido, passariam 70 semanas. Mas, essas 70 semanas, todos os teólogos e todos os grandes exegetas descobriram que eram semanas de anos. Não eram semanas de 7 dias, mas semanas de 7 anos. Então, 7 vezes 7, 49, 490 anos. Acertou na música. É perfeito. Há 2 cálculos diferentes que podem ser feitos. Um pega Jesus nascendo e outro pega Jesus sendo batizado no Jordão. Mas, de qualquer maneira, são dois momentos indiscutíveis, em que não há dúvida que só pega ele. Porque naquele momento, só ele, né, nascendo, só ele teria esse brilho. E no batismo do Jordão, o Espírito Santo pousa em forma de pomba. Então, Satanás vê e ouve. A multidão ouviu como se fosse um trovão. O Evangelho diz, para o povo, parece que houve uma trovoada, sem chuva, sem tempestade, mas de uma trovoada. Mas João ouviu nitidamente a frase, este é o meu filho bem amado. E algo em forma de ave, né, bem sutil, pairando sobre ele. Que lembra Gênesis, quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas da criação. Então, não se pode deixar de fazer um paralelo, mostrando que Jesus seria uma nova criação de Deus. Então, na primeira criação, né, o Espírito Santo paira sobre as águas, as energias caóticas antes de serem organizadas, e na segunda criação, o Espírito Santo paira sobre a cabeça de Jesus, que é a segunda criação. Por isso, a história foi dividida em 2 partes, antes e depois dele. A primeira criação e a segunda criação. É maravilhoso como a nossa igreja, ela consegue ter certos dados que nenhuma religião tem. Bom, mas o fato é que, para nós seria importantíssima a tentação de Satanás, descrita por João, que é o profeta, que é o apóstolo da teologia, da exegese, da mistagogia. Imagina João falando como Jesus foi tentado pelo diabo, que coisa deveria ser, com quanta profundidade. Ele silenciou. De qualquer maneira, o que nós sabemos é que Satanás se aproxima de Jesus por ter visto aqueles sinais, para ter certeza se realmente é o Messias, se aqueles sinais são de fato identificadores do Messias. Então, todas as 3 tentações são um artifício dele para ver se Jesus se denuncia como Messias. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras virem pães e sacia a tua fome. Depois de jejuar, diz a Bíblia 40 dias, mas esse número 40 é cabalístico, não são 40. Mas é um número grande de dias, talvez 4. E Jesus diz, nem só de pão vive o homem. Mas veja, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, leva ele até o pináculo do templo, lança-te daí abaixo, porque estamos nas vésperas da Páscoa judaica, Jerusalém está cheio de gente, e quando virem um homem voando, que maravilha! Aí quando você pousar, vai todo mundo vir para você, e aí você vai comandar Israel para onde você quiser, você vai ser o rei de Israel. Porque não tem risco de você cair, já que está escrito pelo profeta, aos teus anjos, de Jesus, do Messias, ele deu ordens a teu respeito, para que teus pés não tropecem numa pedrinha e se firam, quanto mais se esbagaçar lá embaixo, né? Que era muito longe. Mas ora, se ele deu ordem para que teus anjos te protejam, de modo que teu dedão do pé não se fira numa pedrinha, ele vai deixar você se esbagaçar. E Jesus responde,
também está escrito: não porás o teu Deus à prova. Não tenho necessidade de fazer isso. Se eu caísse, sei que ele não me deixaria me esbagaçar, mas eu fazer isso para tentá-lo, não farei. Aí o diabo leva ele até um ponto alto, que a Bíblia fala que é uma colina, mas alguns exegetas dizem não poderia ser, não haveria colina que desse a ele a visão do mundo. E o texto diz que de lá mostrou a ele todos os grandes reinos com a sua pompa, com o seu luxo, e disse: tudo isso te darei, se prostrado de joelho me adorares como teu Deus. Aí ele diz: vá de retro, Satanás, afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. A frase é meio ambígua, porque ele pode estar dizendo assim: ao contrário, você é que deve me adorar, porque Deus sou eu. Mas como ele não disse explícito, ficou a coisa nebulosa até mesmo na inteligência de Lúcifer. Ele poderia ter dito que ele, o Messias, só adoraria Deus, mas pode ter dito que ele, sendo filho de Deus, portanto, de natureza igual a Deus, então Satanás deveria adorá-lo. É o contrário, em vez de eu adorar você, você adorar a mim. Ficou obscuro, Satanás ainda não teve a resposta que queria. Talvez, se João tivesse descrito a tentação, nós tivéssemos essa resposta, e Satanás vai se afastar e ficar observando para ver se vai tirar esse alimento. Porque se for o Filho de Deus, então ele encontrou um adversário à altura. Verdade, nós somos tentados pelas nossas próprias fraquezas, já não precisa ele se ocupar tanto. Então, aqui diz a idade em que essas coisas aconteceram. Lucas diz: ao iniciar seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos, quer dizer, todos esses fatos. Depois, chamada dos primeiros discípulos, João mostra a quem ele chamou. Aqui não é muito importante, porque não está em ordem, mas o mais importante é que André e Pedro são os primeiros chamados. Aqui, colocado nessa ordem, depois Pedro será sempre o primeiro. E João, curiosamente, Jesus chama e ele manda que vão. Quer dizer, ele corrobora o chamado de Jesus. Alguns discípulos de João ficam indignados, porque achavam que ele era o mesmo. João. Tá caindo o sinal, Marlon. Sinal falhou. Vou dar uma pausa, tá? Jesus vai falar. Voltou. Voltou? Voltou. Tá. Então, alguns discípulos seguem ele, outros não. E assim até o fim. Até a morte de João, a maioria dos discípulos de outros essênios de outras comunidades procuram Jesus, e alguns não. Há uma divisão, então, entre os discípulos de João, e esses discípulos de João fundam uma igreja. Essa igreja existe na Turquia, no Iraque, no Irã. É uma igreja joanina que considera João o Messias, e o personagem principal, a estátua, a imagem, é de João Batista. E eles consideram aqueles essênios que abandonaram João como sendo traidores. Dizem que nutrem um ódio enorme pelos cristãos. Bom, depois disso vem um acontecimento extremamente importante, que é o primeiro milagre de Jesus. Já falamos sobre ele, e então não vamos nos demorar muito, né?
Mas veja, ele já está acompanhado de alguns, não de todos, mas de alguns discípulos. Então, fazer uma coisa extraordinária já teria uma segunda intenção de convencer os discípulos de quem ele era. Mas o bispo Macedo diz que não aceita essa página do Evangelho. Ele aceita que Jesus, que veio para os pobres, para os desassistidos, tenha feito o primeiro e deu o casamento da filha dele com 6 dias de festa. O fato é que ele transforma água em vinho. Notável, claro, mas mais notável ainda se nós ligarmos este milagre à ceia penal, onde ele transforma pão em carne dele e transubstancia, e o vinho em sangue dele. Há uma relação direta dos dois fatos, e uma frase que é mal compreendida por alguns leitores, quando Maria é irmã da mãe da noiva, é tia da noiva, e é quem pede a ele. Ela que descobre que faltou vinho, que os serventes já não têm mais de onde tirar o vinho para servir, e ela que pede a ele, e ele parece que diz algo rude: mulher, o que temos nós com isso? Ainda não é chegada a minha hora. A minha hora é uma expressão que ele usa para a morte dele. Paixão e morte. Então, quando ele diz a minha hora, ele está se referindo a paixão e morte. Prisão, última ceia, prisão, sofrimento, morte na cruz. Então fica claro para nós que ele estava dizendo que essa transformação ele tinha reservado para o fim. Seria o último dos milagres dele. Transformar, transubstanciar. E ela pediu a ele para fazer no começo. O primeiro milagre dele. Mas ela faz. A partir daí, ela passa a ser, a partir desse texto, ela passa a ter o título é Onipotente e Suplicante. É um título bonito, dado por São João Damasceno. Oi, filha. Boa tarde. Tô dando aula, meu amor. Tá, beijo. Liga-nos também a Melquisedeque e a oblação que ele recebeu de Deus, que mostra que esse culto é muito antigo, foi instituído na Babilônia. O professor, o assiriólogo que descobriu os fragmentos de papiro que mostram, né, que havia um sacerdócio em um templo monoteísta da Babilônia que tinha como objeto de culto a oblação de pão e vinho. Mas, para os protestantes, ele teria sido contrariado, porque ele falou mulher é uma qualquer, tanto ela como uma qualquer. Os católicos, ao contrário, passaram a ver nesse texto uma demonstração muito grande do poder dela. Porque se aquele tipo de feito ele tinha reservado para fazer como última ação, no fechar das cortinas, por causa dela, ele faz no abrir das cortinas. Então, o valor de um pedido dela para ele
É extremamente importante, é a conclusão a que se chega. E então, no século IV, São João Crisóstomo compõe uma missa a Nossa Senhora. As missas todas eram a Jesus, toda missa é feita para Jesus. E São João Crisóstomo compõe uma missa para Nossa Senhora. Na época deve ter tido assim um impacto muito grande, uma missa para Nossa Senhora, a Maria, Mãe de Deus, é o título da missa. Não temos em português, só temos ela, naquela época foi feita em árabe, então eu tinha o long play com ela em árabe, mas as melodias são lindíssimas, né? Theotokotos, a expressão que ele criou, Mãe de Deus, ficou. Theo, Deus, Tokotos, a Mãe de Deus. E aí começa essa devoção a Maria, que nos faz acreditar que não tem nada que ela peça a ele que ele não faça. Pronto. No século, quer dizer, isso aconteceu por volta do ano 33, já no final da vida pública dele. São João Crisóstomo faz a missa dele no século IV, já tem bastante tempo, você vê claramente como vai crescendo o culto dela. Uma coisa que acontece no ano 33, 400 anos depois, praticamente, né, já se faz uma missa em homenagem a ela, enquanto que toda missa é para Jesus Cristo. E vai crescendo, e vai crescendo, vai crescendo. As igrejas dedicadas a Nossa Senhora pelo mundo todo, tivemos essa tristeza de ver Notre Dame de Paris incendiar, muito triste, mas desconfio que é porque existe uma pestilência no ar, acho que o anticristo não está muito distante. E a inimizade entre ele e ela é anunciada lá no Gênesis, né? Quando Deus pergunta a ela: mulher, por que fizestes isso? Enganaste teu marido dando fruto proibido. Ela diz: a serpente que tu criaste no jardim me enganou e eu comi. Deus amaldiçoa a serpente e diz: doravante, tu morderás o calcanhar dela e ela te esmagará a cabeça. Porém, inimizade entre a descendência dela e a tua descendência. Então, a briga é entre os dois. Acho então um acontecimento desse é como aquele raio que caiu sobre o Vaticano quando Bento XVI renunciou. Na hora que ele estava assinando o papel, cai um raio. Caíram dois, depois caiu um segundo. É que nós só vemos o primeiro. Bom, Raul Seixas é mago. Faz lá foi criado dentro das televisões, Rede Globo, Rede Record, mas ele é um devoto de Maria tão... Paulo Coelho, na verdade, né? Hã? Paulo Coelho. Raul Seixas não, Paulo Coelho. Desculpa, obrigado pela correção. Ele é um devoto tão grande de Maria que ele diz que se os católicos rendessem a homenagem que ela merece, muito mais escândalo seria para os não católicos. Porque o culto da deusa vem das cavernas. É o primeiro culto que se conhece. Não é Deus. O Deus do homem das cavernas do Paleolítico é uma mulher. Não é um homem. Então, ela suportou o tempo todo, a linha do tempo todo, para vir se consubstanciar finalmente na Igreja Católica, na religião católica em Maria. Achei interessante. Então, tem muita coisa, né, para falar sobre ela, mas onipotente e suplicante é um título muito bonito, né? Quiseram dar a ela o título de sacerdotisa, mas o Papa proibiu. O sacerdócio de Jesus, ao se oferecer na cruz, é único, né?
ela não era sacerdotisa coisa nenhuma. Ele era sacerdote da ordem de Melquisedeque, ela não era. Então, as coisas têm que ser contidas. Mas a briga em torno dela é muito interessante. Porque, recentemente, vamos mais para trás, em 1870, mais ou menos, a devoção à Nossa Senhora tinha chegado a um grau muito alto, porque na cidade de Lourdes, na França, tinha aparecido uma senhora, uma menina analfabeta, uma camponesa analfabeta, de uma família pobre, chamada Bernadette Soubirous, Santa Bernadette. E a menina sofreu muito, ela tinha uma saúde muito frágil, e o povo, né, como ela viu essa senhora, e dizia ao povo que essa senhora queria uma caverna, uma gruta, e a senhora pediu que as pessoas fossem até a gruta para poder orar. E aí o povo começou a ir, mas começaram a incomodar ela, tocar ela e tal. Ela passou a ser considerada um fenômeno, porque eles viam ela sentar, começaram a rezar e conversar com alguém. E ela conversava e recebia as respostas, e conversava e o povo ficava ouvindo o diálogo dela com Nossa Senhora. Em determinado momento, Nossa Senhora manda que ela lamba o chão da caverna. Ela não fica de quatro e passa a língua no chão. Brota água. Uma fonte. A água de Lourdes. A famosa água de Lourdes. Aí a fama dela se espalha, porque, né, é que nem Moisés bater na rocha e sai água, né? Não tem nada na caverna. Ela lambe e sai, bota uma fonte de água. Aí a coisa chega até bispos e cardeais, e ela, coitadinha, vai sofrer mais ainda, porque vai ser chamada a tribunais eclesiásticos, porque o movimento se avoluma, o povo começa a frequentar aquele terreno daquela gruta, os maçons que governavam a França, digamos assim, claramente, na época, botam uma cerca, o povo derruba, começa a haver tumulto, então a igreja decide interferir e tirar a limpo. Mas só o confessor dela acredita nela, de fato. Os outros padres não acreditam. Acha que ela é fraquinha e por isso está tendo alucinações. Mas um cardeal vai de Roma até lá para fazer um pequeno inquérito com ela, num convento de freiras, onde ela passa a residir, porque o povo, a essa altura, ela já não podia mais andar pela rua, era pior do que Silvio Santos. Aí ela passa a residir no convento de freiras, e o cardeal chama os bispos da França, e eles se reúnem, ela em pé, no meio, e o cardeal faz uma simples pergunta. Você disse que viu Nossa Senhora? Ela disse não. Ela nunca disse eu sou Nossa Senhora. Ela disse que ela é a Senhora. E o que eu disse para todo mundo que está de testemunha é que eu vejo uma senhora muito linda, acima da beleza humana. Aí o cardeal disse, então, da próxima conversa com ela, pergunta quem é ela. Certo. Essa pergunta também foi feita aos pastorinhos de Nossa Senhora de Fátima. E ela disse, eu sou a Virgem do Rosário. A resposta foi essa. Ela não disse, eu sou Nossa Senhora de Fátima, sou a Virgem do Rosário. E ela pergunta. Reúne-se de novo a cúpula. E aí o cardeal disse, ela deu a resposta. A Bernadette falou assim, sim, deu. E você pode nos dizer qual é a resposta? Posso. Muito bem. O que é que você perguntou a ela? O cardeal da igreja de Roma veio até aqui, minha senhora, para me perguntar, e lhe pedisse para dizer quem é a senhora? Com quem é que eu estou conversando? A resposta foi, Je suis l'Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada Conceição.
porque nós estamos conversando, né? Nossa conversa é um ato. Esse computador, o ato puro é o próprio Deus. A essência do ato é Deus, porque é o ser dele que sustenta tudo. Então, o sustentáculo de todo ato, de toda coisa, que no final das contas, Martinez de Pasquale chama de coisa, mas a igreja chama de ato, o sustentáculo do ser, da existência de cada ato é Deus. Dizer, eu sou um ato. Eles silenciaram, se entreolharam. Olha, ela era analfabeta, coitadinha, ela estava se preparando para fazer a comunhão e estava demorando porque ela tinha dificuldade de aprender o catecismo. Então, ela não tinha a menor ideia do que ela tinha dito. O confessor dela se aproximou dela e disse, minha filha, você tem ideia do que disse? Ela disse, não, senhor, não tenho. Pronto, aí os cardeais mandaram que ela fosse descansar, que ela reclamou que estava muito cansada, e foram discutir isso. Aí chegou até o Papa. Como é que uma mulher pode dizer, eu sou o ato puro? Essa mulher está em comunhão íntima com Deus. Ela é Deus. Aí ninguém teve mais sossego, a maçonaria batendo contra, dizendo que aquilo era... Mas aí já não dava mais, porque como é que essa menina pode ter tirado essa frase do nada? Não pode. O Papa resolveu fazer um questionário para os bispos do mundo todo. Já que Nossa Senhora disse que é a Imaculada Conceição, e há algum tempo atrás, já uns 300 anos atrás, os papas andavam querendo proclamar o dogma da Imaculada Conceição, você, senhor bispo, você acha conveniente que nesse momento a gente proclame o dogma de que Nossa Senhora foi virgem antes, durante e depois do parto, que na hora que a mãe dela concebeu ela foi limpa do pecado original? Isso tudo significa ser a Imaculada Conceição. E dentro dos bispos responderam que não achavam conveniente. Estavam numa época de grande efervescência, perto do século XVIII, o racionalismo, o ateísmo, né? E tudo isso ali, né? Naquela efervescência, o Papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição. Então não sei para que ele perguntou, porque ele já sabia que ia proclamar. Foi outro problema, porque os protestantes, que ela é imaculada. Antes de conceber Jesus, sim, foi um milagre a concepção. Durante o parto, sim. Mas no parto já foi natural. Ela teve o parto vagindo que nem qualquer outra mulher. Para nós católicos, isso é inaceitável. Ele saiu do ventre dela, como ele saiu do sudário, por exemplo, né? Era um pano que envolvia ele todo, amarrado no pescoço, amarrado na cintura e amarrado nos pés. O pano murchou e ele desapareceu. Quer dizer, não desataram os nós que amarravam o pano. O pano era como um saco de batata amarrado na boca, e que de repente, sem ninguém desamarrar a boca, o saco murchou. Como ele entrou várias vezes no cenáculo para falar com os apóstolos, de portas fechadas. Então, prevaleceu a voz do Papa. Hoje, nós católicos sustentamos com todo vigor que na hora em que Santa Ana e São Joaquim, essênios, pais de Nossa Senhora, estavam copulando para nascer, para conceber a Virgem Maria, no momento em que o espermatozoide dele ia entrar no óvulo dela, Deus soprou e o pecado original desapareceu. Ela nasceu sine macula originalis, sem o pecado original. A
única criatura, para que a carne de Jesus, que seria a carne dela, não tivesse mácula. Porque se ela tivesse, a carne dele também teria. Já que tudo que ele tem, sangue e carne, é dela. A alma é do Espírito Santo. Legal. Mas sangue e carne é dela. Então, em virtude dele, ela foi concebida sem a mancha do pecado original. E justamente por causa dele, porque veja, o anjo disse que ela teria um filho do Espírito Santo. Então nós católicos raciocinamos assim. Então ela é chamada filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa de Deus Espírito Santo. Se ela copulasse com São José, estaria em adultério, estaria traindo o Espírito Santo. Não pode ser mesmo. Mas eu acho um argumento mais simples dizer que era impossível São José já velho, que toda a tradição afirma, e os pintores pintam São José bem velho, já com pouco cabelo, e ela uma jovem de 15 anos, tivessem 12 anos sem ter um filho. Só depois tiveram os outros. Seria absurdo. Então, vendo o vídeo do meu querido Jonathan Matiz, ele faz 3 hipóteses. Primeiro, São José e Maria eram um casal normal, que ela concebeu por milagre, mas teve um filho normal como qualquer mulher. Primeira hipótese. Vai fazer o vídeo com argumentos históricos e racionais provar isso. Segundo, São José, por ser mais velho, já tinha tido uma esposa, era viúvo e tinha filhos dessa esposa. Esses são chamados irmãos de Jesus, que se misturaram com ele e foram criados com ele. Terceiro, a hipótese católica, que ela teve um milagre excepcional antes, durante e depois do parto. Jesus saiu fluindo através da barriga dela sem dilacerar o ímen dela. Ele conclui que era um casal normal, mas ele é ateu, ele não é religioso. Então o vídeo é muito bom porque ele traz muita documentação, mas é aquela história, né? Infelizmente esses bons como é que chamam? YouTubers deviam ter uma linha de telefone que a gente pudesse se comunicar com eles. Patrícia, se teu marido fosse 36 anos mais velho do que você, então você casaria com ele, né? Um homem 36 anos mais velho, e teria um filho, e passaria 12 anos sem ter filho nenhum, para depois ter filhos e filhas? Não faz sentido nenhum. Depois, o Evangelho sempre chama os filhos do carpinteiro, mas nunca diz os filhos de Maria. Depois, Jesus na cruz, as mulheres estão ao pé da cruz, e São João, o discípulo amado também, ele pede a São João que leve-a para a casa dele, e que a partir dali ele será o filho dela, e ela será a mãe dele. Se ele tivesse outros irmãos, não precisaria ter esse cuidado. Que a mulher não podia trabalhar na cultura judaica, mas ele tem esse cuidado com ela, né? São João vai passar a ter a obrigação de sustentá-la, de protegê-la. O que também é uma prova que derruba a maritalidade entre Jesus e Maria Madalena, porque se ele teve esse cuidado com a mãe, deveria ter com a mulher grávida também, que seria, a essa altura, Madalena estava ali grávida. Então, também derruba isso. Mas, recentemente, 16h42, o padre Fábio de Mello, que gosta muito de cantar, uma entrevista que teve muito a um sacerdote do seminário que ele fez, que aconselhou ele a esperar mais uns 3 anos para ter certeza se a vocação dele era sacerdotal ou artística, mas ele adorava cantar e achava que a vida dele era para cantar. E aí depois, como ia deixar o sacerdote, devia ser um sacerdote cantor. E
ele canta junto com essas grandes cantoras gospel. Eles têm discos gravados juntos, ele escreve livros junto com elas, com eles, os protestantes. Né? Escreveu um livro junto, Deus se converteu, que é o Carnal, o Leandro Carnal. Depois que escreveu um livro junto com o padre Marcelo, Fábio de Mello se converteu, entregou a carteirinha de ateu, ele diz. E o padre Marcelo, numa entrevista no programa da Encontro com Fátima Bernardes, eu estava no médico, uma visita, e a televisão estava passando lá, Fátima Bernardes, aí estava o padre Fábio de Mello, Leandro Carnal e outras personalidades. A ex-mulher do Chico Buarque de Holanda, que também é uma pessoa muito inteligente, dizem. E ele, o padre Fábio de Mello, disse ali no ar, quando pegou o microfone, a pergunta era: o culto à Virgem Maria, como é que cada um de vocês veem? Com Hebe Camargo e Ana Maria Braga chegaram a arrecadar dinheiro para fazer um santuário igual ao de Fátima, uma réplica. Eu não sei onde é que é, acho que é no Flamengo. Sabia? Não sabia, não. Temos aqui no Brasil. É uma réplica, dizem que é emocionante. A perfeição da cópia, para o brasileiro que não tiver dinheiro para ir a Fátima, vai ali na Praia do Flamengo, que tem uma réplica da cópia da Cova da Iria. Então, ele disse que achava que era um culto exagerado, porque muitos católicos entravam na igreja, iam até a imagem de Nossa Senhora, botavam a mão no pé dela, beijava, para depois ir até o Santíssimo Sacramento, quando o centro do culto é o Santíssimo Sacramento. Foi chamado a Roma e foi censurado. Nunca mais tocou no assunto. No fundo, ele está certo. Quer dizer, não é lógico, mas a devoção popular, a devoção pública das pessoas simples, é a devoção mais verdadeira que existe. É o amor desinteressado, é o amor simples, o amor que, como ele é, natural. E eles têm essa confiança de que a mãe e pede que o filho dá. Pede a mãe que o filho dá. Então, aqui nós temos esse exemplo, né? E impossível não levar em conta isso. Eu acho que os nossos irmãos discordantes, sejam eles filósofos, filólogos, católicos, protestantes, terão que aceitar que se a última coisa que ele, na hora da morte, lá no alto da cruz, sofrendo, padecendo, de tal maneira que diz que os músculos desgrudaram dos ossos. Pela análise do sudário, o cirurgião chegou à conclusão que os sofrimentos dele foram tantos que os músculos se desgrudaram dos ossos. Quer dizer, ele ficou praticamente sempre um supliciado, foi submetido a tanto sofrimento, a tamanho sofrimento como ele. Mas é engraçado. Ela é humana, plenamente humana, totalmente humana. Ele é meio humano, meio divino. Então, o raciocínio popular é: se eu tenho um problema, eu que sou humano, ela tem muito mais condições de compreender o meu problema do que ele. Ele tem uma influência divina aí na história, e ela não. Finalmente, nós temos aqui os vendedores do templo sendo expulsos,
João dá mais detalhado do que todos os outros. Nas Bíblias pode haver uma discordância onde está o capítulo que fala que Jesus expulsou os vendilhões do templo. São João colocou aqui, logo no início do ministério dele. Depois do primeiro milagre, ele vai para o templo de Jerusalém e expulsa os vendilhões do templo. A leitura dessa passagem deixa claro, e a novela da Globo, da Record, o diretor pegou isso muito bem, que é no momento em que ele morre na cruz que Satanás reconhece que ele é o Filho de Deus. Quer dizer, esperou até o fim. Quando ele faz isso, ele desafia o sumo sacerdote, porque a autoridade suprema do templo era o sumo sacerdote, que fazia ali o que ele queria. E aí reservou uma parte do pátio para o pessoal vender carneiro, cabrito, pomba, galinha e tal, para fazer o sacrifício. Porque o templo só aceitava, nesse pátio, vender esses animais para o sacrifício na moeda do templo. O templo cunhava uma moeda e só essa moeda era aceita. Então, de onde você viesse, vai ao templo para fazer uma oferta, então leva seu dinheirinho, chega lá nos cambistas, banqueiros, troca suas moedas pela moeda do templo, compra a oferta e oferece. Aí, Caifás, que era o sumo sacerdote, tinha uma gorda percentagem. A safadeza e a corrupção já existiam sempre, né? E aí, Jesus, depois do primeiro milagre, o primeiro ato dele é ir até o templo para expulsar aquele bando de ladrões, aquele bando de vendilhões. Fica claro, logo no início, que tudo o que aconteceu foi planejado por ele. Por quê? Fazer aquela bagunça que ele fez no templo, sendo ele apenas um profeta que estava começando, que tinha feito uns 4 ou 5 milagres, e confrontar a autoridade suprema religiosa dos judeus, o sumo sacerdote do templo de Jerusalém, e ele chamou ele de ladrões. Está escrito: a casa do meu pai será chamada casa de orações, vós, apontou para Caifás, a tornaste um covil de ladrões. É pesado, muito pesado. Desde aí que ele comprou uma briga feia, porque isso estava no meio de todo mundo. Foi em público. Então, aconteceu como ele tinha planejado. Ele sabia que a cruz, já temos hoje na teologia, um capítulo chamado Estaurologia, que é o estudo só do significado da cruz para nós católicos. E aí o que é que acontece? Numa visão de helicóptero, o produtor, o diretor, mostram os 3 crucificados: Dimas, à direita de Jesus, o outro à esquerda de Jesus, e Jesus no centro. E quando Jesus já não fala mais nada, já entregou Maria para João, já disse: Pai, em tuas mãos encontro o Espírito. Aí Pilatos apressar a morte dos condenados, porque não podia chegar às 5 horas com ninguém na cruz, porque o sábado era a Páscoa dos judeus. A quinta foi a Páscoa dos essênios, o sábado era dos judeus. A sexta ele foi crucificado. Quer dizer, foi a Páscoa verdadeira. Pilatos manda que eles quebrem os ossos das pernas para eles não se apoiarem, porque seriam mortos por asfixia, que seria mais rápido, né? O morto, pelas dores da cruz, pela sede, né, apoiando os pés no apoio que tinha na cruz, demorava mais. Mas quando chega nele o soldado que está com
a marreta diz, ele já está morto. Aí o centurião pega uma lança comprida, entrega a ele, que é chamado de Longinos, que é o famoso São Longuinho, que a gente dá 3 pulinhos quando perde uma coisa. Entrega a lança para ele e diz assim, certifique-se. Porque tirar ele da cruz vivo seria um problema, né? Ele foi condenado a morrer na cruz. E Longinos então chega do lado direito dele, né, mira abaixo da costela, num ângulo, até o ombro. Então perfura pulmão e coração e tudo. E sai, escorre pelo cabo da lança sangue e um jorro de água. De onde essa água veio, os médicos se arriscam a dizer que é da pleura. Mas já na pessoa que tivesse ali debaixo. Em todo caso, saiu sangue e água. Então não quebraram as pernas dele. Quebraram dos outros dois, não quebraram as pernas dele. Para cumprir a profecia que dizia, nenhum dos seus ossos será quebrado. A dos outros 2 ladrões foi, e o dele não foi. Aí, nesse momento, quer dizer, morreu. Agora, se ele não estivesse morto, se houvesse alguma dúvida, porque Arimateia e Nicodemos pediram o cadáver para poder embrulhar, fazer os rituais fúnebres rápido, exatamente para não dar 5 horas. O personagem que faz Satanás, que é uma mulher toda pintada e embuçada num manto meio negro, ela aparece assim, diante da cruz de Cristo, joga o manto fora e dá um grito de terror. Todos os circunstantes, todos os que vieram ver a crucificação, que eram discípulos dele, aumentaram a fé nele. Satanás pensou que ele morrendo na cruz, perderiam a fé nele. Porque, olha só, um candidato a Messias que termina a vida crucificado, aí Satanás dá um grito. O centurião olha quando vê a água e sangue e diz, este era verdadeiramente o Filho de Deus. Quer dizer, até o centurião se converte. Achei muito interessante porque é um detalhe que pode ter passado despercebido para muita gente. Porque o personagem, o diabo, não é visto por qualquer um. Jesus o vê, mas os outros não veem. Então ele está ali, ele joga fora as roupas e dá um grito de terror. Porque, ao contrário do que ele pensava, todos que estavam ali, que vieram ver Jesus morrer na cruz, aumentaram a devoção. Agora, nós temos que espalhar as palavras que ele nos ensinou. Quer dizer, tem de continuar. O diabo pensava que aí a coisa ia parar. Muito interessante. Engraçado, né? Tem coisa na novela que a gente olha assim, por exemplo, Maria agindo feito uma vaca para ter Jesus, é uma coisa ridícula, horrível. Esse episódio para mim foi assim grotesco. Nossa Senhora deitada como uma mulher qualquer, aos berros, para poder ter Jesus. Mas esse e outros detalhes aí são muita perspicácia, muito interessante. E ficaram Pilatos, Caifás, que é o sumo sacerdote, como os 2 responsáveis pela morte dele. O grande problema para quem faz um livro ou um filme sobre Jesus Cristo é quem matou o Filho de Deus. Eu tenho um livro, O Julgamento de Pilatos, Kurt Speidel, o nome do autor, que ele explora maravilhosamente o tema, mas ele é católico. Porque toda a perseguição que Hitler fez aos judeus era supostamente porque eles são o povo deicida. Mataram o Filho de Deus e vai por aí. Quer dizer, todo o ódio dos antissemitas, tudo estaria baseado no engano, porque quem matou Jesus, na verdade, foi
Pilatos. A ordem de crucificar Jesus partiu dos romanos. O judeu teria apedrejado ele e não crucificado. O judeu não crucificado, apedrejado. Então, fica aí para a gente essa reflexão. Né? Os judeus, quando A Paixão de Mel Gibson começou a rodar em Hollywood, eles fizeram um alarido no mundo inteiro, porque eles disseram que ia haver uma onda de antissemitismo como nunca se tinha visto. É uma discussão teológica boa, porque ele foi julgado antes pelo Sinédrio, considerado culpado, e depois foi julgado por Pilatos, considerado inocente, e foi crucificado. O Sinédrio declarou culpado, Pilatos o declarou inocente, mas terminou entregando ao Sinédrio para crucificá-lo. Então, é realmente incomum, né? Como é que ele pode ter mandado crucificar um inocente se era a pena mais ignominiosa que havia? Entende-se o que o Sinédrio fez. Ele disse na cara de Caifás: eu sou Deus. Caifás pergunta, no julgamento do Sinédrio, algumas testemunhas dizem coisas que Jesus não fez. Ele disse que destruiria o nosso templo. Jesus nunca disse isso. Disse: destruam esse templo e eu o reconstituirei em 3 dias. Ele estava falando do templo do corpo dele. Aí chegou lá um e disse que ele disse que ia destruir o templo dos judeus. E aí Caifás pergunta a ele: tu és o Messias? Ele diz: por que perguntas a mim? Pergunta àqueles que estão aí. Eu falei para todo mundo abertamente. Pergunta a qualquer um deles. Aí o soldado, que é ajudante de ordem de Caifás, dá uma bofetada no nariz dele que quebra essa como é que chama, Messias? Cartilagem. A cartilagem. Responde ao sumo sacerdote. Aí o sacerdote pergunta de novo: eu te conjuro em nome do Deus bendito, tu és o Messias? Ele olha para Caifás e diz: ei eu sou Deus. Quer dizer, eu sou muito mais do que você imagina. Caifás rasga as vestes e blasfemou diante de todos nós. Para que testemunhas? Então, do ponto de vista do Sinédrio, havia motivo para condená-lo, né? Um homem que se diz Deus. Agora, do ponto de vista de Pilatos, não havia. O fato é que 2019 anos depois, ele continua sendo, segundo a Biblioteca de Paris, que é a maior do mundo, depois do nome Deus, é o segundo nome mais editado, de livros mais editados. Jesus. Vamos ver então agora. Vai começar a pregação pública dele, que é uma coisa conhecida. E o encontro com ele, que a gente pede que todo cristão tenha, um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. A pergunta mais dolorosa que os historiadores fazem é: o que teria acontecido com Caifás, o que teria acontecido com Pilatos? Com Judas, todo mundo sabe, o Evangelho diz que ele foi para o inferno. Agora, Pilatos e Caifás, o Evangelho não diz. Encontraram a urna que tem os ossos de Caifás recentemente. Tem um vídeo na internet com o nome José Caifás. Então, vamos partir para a vida pública dele agora. O que é que ele fez por esse mundo? Muito obrigado pela atenção. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. E se tiver alguma pergunta, faça no começo. Tá bom. Tá? Beijo. Beijo. Tá. Boa Páscoa, né? A gente vai se encontrar na quinta? Não. Não, então boa Páscoa. Feliz Páscoa. Offline. Boa Páscoa.